O que são invalidades processuais? Como é que o Código de Processo Civil trata desse assunto? Bom, quero conversar com vocês um pouco aqui sobre as invalidades processuais. E eu quero mostrar para vocês alguns artigos do Código de Processo Civil sobre esse tema. Como é que o Código de Processo Civil trata desse assunto? E eu quero fazer alguns comentários sobre esse tema aqui com vocês. Então vamos iniciar o estudo das invalidades processuais. E eu começo por fazer uma pergunta para vocês. A ideia de invalidades processuais, ou também, se quiser utilizar a expressão, nulidades do processo, é uma expressão ainda muito utilizada, muito difundida, embora não considere a melhor. Eu gosto mais da expressão invalidades processuais. Eu vou explicar mais à frente por que eu prefiro invalidades processuais do que nulidades do processo. Essa ideia de invalidades processuais, ela se liga ao procedimento? Ou, se quiser fazer a pergunta de outra forma, invalidade processual e procedimento são expressões epistemologicamente dependentes? Ao falar de uma, eu tenho que lembrar da outra? Já adianto que eu entendo que sim. Falar de procedimento, a gente lembra também de invalidade processual. E ao falar de invalidade processual, a gente lembra também de procedimento. Eu vou explicar por quê. E para explicar isso, eu preciso relembrar com vocês o conceito de procedimento de Hélio Fazzaglari, né? A gente precisa revisitar esse conceito desse jurista italiano, que, a meu ver, é o melhor conceito de procedimento, ou pelo menos o mais técnico. E o Fazzaglari, ele falava o seguinte, eu vou ler os trechos aqui da obra dele, que eu fiz a tradução desse trecho, e aí depois a gente explica para vocês. Fazzaglari dizia o seguinte, que a estrutura do procedimento é percebida quando nos encontramos diante de uma série de normas, até mesmo a norma reguladora de um ato final, frequentemente um provimento, mas pode-se tratar também de um mero ato, cada uma das quais regula uma determinada conduta, qualificando-a como lícita ou como de dever, mas anuncia como pressuposto do próprio operar o cumprimento de uma atividade regulamentada por outra da série. O procedimento apresenta-se, então, como uma sequência de atos previstos e avaliados pelas normas. E ele continua falando o seguinte: do ponto de vista dos atos, o procedimento está na sua sucessão, na escala temporal pela qual cada ato da série segue um outro, segundo a ordem estabelecida pela lei. Isso não significa que o efeito jurídico ao qual se objetiva descenda do conjunto de atos que compõem o procedimento. Esse efeito vai depender sempre do ato final, que é o resultado do procedimento. Quer dizer que tal ato não é para ser considerado válido e que a eficácia por acontecimento pode ser paralisada se e quando ao ato não se tenha chegado através de uma sequência de atos determinados pela lei. Eu sei que numa primeira leitura esse conceito pode ser muito difícil, mas eu vou traduzir aqui para vocês aqui o significado dessas expressões utilizadas por Fazzaglari. Primeiro é o seguinte, vamos voltar aqui na ideia inicial aqui do procedimento. Ele destaca que o procedimento é uma estrutura de atos em que você tem que seguir a norma. Então veja, a primeira ideia que a gente tem que perceber aqui é o seguinte, a ideia de procedimento é uma ideia estrutural, ou seja, não é um ato sozinho, são vários atos que se estruturam e aí você tem uma norma que regula a conduta. Falando em outras palavras, a petição inicial é um ato processual, um ato procedimental. E esse ato procedimental é regulado por uma norma, o Código de Processo Civil, por exemplo. Então, o Código de Processo Civil diz como que você deve praticar esse ato jurídico chamado petição inicial. Quando você tem a citação, o Código de Processo Civil, que é um outro ato procedimental, o Código de Processo Civil diz como deve ser realizada a citação. Depois você vai ter, por exemplo, audiência de conciliação ou mediação, que é um outro ato procedimental que a lei vai dizer como é que deve praticar. Depois você pode ter uma resposta do réu, uma contestação. Também a lei diz como você deve fazer a contestação. E por aí vai, né? Então você tem uma sequência de atos, como o Fazzaglari fala aqui ao final, uma sequência de atos previstos e avaliados pelas normas. Então a gente começa com essa ideia. E depois ele menciona aqui, ó, numa escala temporal, essa expressão que eu grifei, que ou seja, o prazo processual,
Cada ato da série segue um outro segundo a ordem estabelecida pela lei. Então, como eu falei com vocês, você tem a petição inicial, depois você tem despacho de inicial, citação, audiência de conciliação, mediação, resposta do réu, por aí vai. A audiência de ato de saneamento e organização do processo, AIJ, sentença, recurso, que são atos sequenciais segundo o padrão normativo, segundo a lei. E aí essa parte final interessa muito para essa aula de hoje, que fala sobre a invalidação, né? Porque fala o seguinte, quer dizer que tal ato não é para ser considerado válido, é o que o fato salário diz, né? E que a eficácia por acontecimento pode ser paralisada se e quando ao ato não se tenha chegado através da sequência de atos determinados pela lei. Ou seja, o fato salário deixa claro aqui justamente o tema das invalidades processuais ou nulidades do processo, se vocês quiserem ainda utilizar essa expressão. Então, o que ele está falando é o seguinte: se você praticar um ato, um desses atos procedimentais, não seguir a lei, não seguir o que a lei diz e como que você deve praticar esse ato, o procedimento pode ser paralisado. Você pode invalidar esse ato para que ele possa ser praticado de novo, para que aí o procedimento possa prosseguir. Basta imaginar, por exemplo, a nulidade de citação. Se aconteceu a nulidade de citação, esse ato vai ser invalidado e os atos subsequentes, via de regra, também. Então você vai ter que paralisar o procedimento, anular os atos posteriores e voltar ao início do procedimento, para que depois ele possa continuar seguindo as etapas, né, determinadas pela lei. Então, o conceito de procedimento está muito vinculado ao conceito de invalidades processuais, porque as invalidades processuais são justamente essa aferição da regularidade do ato procedimental dentro dessa estrutura do procedimento. Então, para você verificar se o procedimento, se o ato é válido ou não, você tem que ver a sequência, né? Você tem que ver o que a lei regula sobre a prática daquele ato. Então, petição inicial, como é que a lei determina que deve ser feita a petição inicial? Citação, o que a lei determina como é que deve ser feita a citação? Resposta do réu, o que a lei determina? Sentença, como é que a lei diz que deve ser realizada a sentença? E por aí vai. Quer dizer, se você praticar um ato que não é regulado pela lei, que não observou a lei, via de regra, salvo a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, que eu vou falar a seguir, você invalida aquele ato, paralisando o procedimento, para que depois o procedimento possa se estruturar de forma válida. A imagem que eu costumo utilizar é a seguinte: é como se fosse a estrutura de um edifício. Se você não fizer o alicerce bem feito, a base bem feita, obviamente o edifício vai ruir, né? O edifício vai ruir. Então, você não vai poder fazer continuar com a sequência desse edifício, colocar lá, por exemplo, 10 andares, se a base não está bem feita. Então você tem que fazer cada andar desse edifício tem que ser bem feito, bem estruturado, sob pena dos andares superiores ruírem, né, sobre aquele andar que não foi feito de forma correta. Então a estrutura do edifício, assim como a estrutura do procedimento, ela pode cair se você não praticar o ato de forma válida, né? No caso aí, desse conceito que eu estou falando com vocês, dessa metáfora que eu estou utilizando em relação à invalidade processual e o edifício, né? Essa comparação que eu estou fazendo. Então é mais ou menos isso. Assim você tem um projeto normativo em que você vai estabelecer qual a sequência de atos do procedimento. A lei vai dizer como cada ato desse procedimento deve ser praticado. Se você não observou regularmente a forma prescrita em lei, salvo a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, você vai invalidar esse ato, paralisando o procedimento e fazendo com que esse ato seja praticado novamente. Portanto, respondendo naquela pergunta inicial, sim, a ideia de procedimento e a ideia de invalidades processuais está intimamente ligada. Uma ideia se liga à outra, né? E o saudoso jurista Calmon de Passos dizia o seguinte: não há no processo atos nulos de nulidade não pronunciada. Só é nulo o ato sancionado expressamente pelo juiz, com a invalidade, e isso só ocorre quando há prejuízo. Estou repetindo. Só é nulo o ato sancionado expressamente pelo juiz com a invalidade, e isso só ocorre quando há prejuízo. Então aqui, Calmon de Passos, nessa obra já antiga, mencionando ainda o Código de Processo Civil antigo, mas com um raciocínio que é totalmente aplicado no CPC atual, ele diz o seguinte, que basicamente o que você anula não é o processo em si,
Por isso que a expressão nulidades do processo, ela talvez nem esteja tão correta assim, embora eu não me apegue tanto assim a essas questões assim só ah, de linguagem, né? De conceitual de linguagem. Mas o que a gente percebe é o seguinte: o que você anula é o ato, não é o processo em si, o processo na íntegra. O que você anula é o ato que não observou a lei. E ele fala que você só vai invalidar o ato se você demonstrar um prejuízo. Prejuízo a quem? Especialmente a defesa, como nós veremos a seguir sobre quando a gente comentar o princípio da instrumentalidade das formas. O professor Haroldo Plínio Gonçalves, que era muito forte na teoria e nas propostas de Hélio Fatsalari, ele ainda esclarece uma coisa, que há uma distinção entre nulidades dos atos processuais, ou nulidades do processo, e as nulidades previstas no direito civil. Uma coisa é você anular um ato processual. Então, por exemplo, anular a citação, anular o recurso, anular a sentença. Isso é uma coisa. Outra coisa diferente é você anular um ato, um negócio jurídico em geral, que você prevê lá, por exemplo, no direito civil, uma compra e venda, contrato de comodato, né, um ato jurídico lá regulado pelo direito civil. E aí ele vai explicar o porquê. Ele começa a falar o seguinte: apesar do reconhecimento de que a nulidade do processo adquire feição própria, a teoria das nulidades no direito processual ainda está impregnada de critérios transpostos do direito civil, que são absolutamente inadequados para o estudo das soluções oferecidas pela lei processual. Então ele começa por fazer essa distinção, né? Uma coisa é a nulidade do direito civil, prevista lá no direito civil, outra coisa é a nulidade do direito processual. E o professor Haroldo Plínio Gonçalves explica o seguinte: no processo, cada ato da parte concorre, junto com os dos demais sujeitos que nele atuam, para a formação do procedimento, e por isso não poderia ter o caráter e a finalidade dos atos jurídicos do direito privado. Os atos processuais não são atos isolados, destinados a satisfazer um interesse particular determinado, mas inserem-se na cadeia do procedimento que se vai construindo, vai se elaborando, vai se criando em seu movimento próprio, em que interfere como atores que o elaboram conjuntamente o juiz, as partes, o MP, eventualmente o terceiro. Eu grifei aqui alguns trechos. Dá para perceber que ele adota claramente o conceito de fato salari, porque ele fala do procedimento como estrutura de atos jurídicos processuais. E ele fala, ó, os atos processuais não são isolados. Você não vai ter uma petição inicial sozinha, uma citação sozinha, uma contestação sozinha, uma IJ sozinha, uma sentença sozinha. Não. A sentença, por exemplo, ela é resultado de uma série de atos processuais anteriores, atos procedimentais, atos que foram praticados numa estrutura procedimental. Então, ele mostra o seguinte: uma coisa é a anulação do ato jurídico lá do direito privado, que é muitas vezes considerado isoladamente, por exemplo, um contrato. O contrato é um ato isolado, né? Uma comunhão de vontades em torno do mesmo objeto, mas é um ato isolado. Uma sentença não é um ato isolado, ela é resultado de uma sequência lógica argumentativa, um processo dialógico que aconteceu em relação às partes que argumentaram, produziram provas, etc., até chegar nessa etapa final da sentença. Então ele fala isso, olha, cada ato processual se insere na cadeia do procedimento. Aí ele continua: o processo se caracteriza pelo chamamento aos interessados para participar em contraditório do procedimento que prepara o ato imperativo do Estado, o ato jurisdicional que é a sentença e a imposição ou a negação da medida pleiteada. As partes, realizando os atos processuais que lhes são destinados pela lei, participam da preparação de um ato imperativo. Esses atos, em razão de sua finalidade, nunca poderiam ter a feição de um ato jurídico de caráter privado. Aqui ele deixa claro, mais uma vez, essa ideia que eu falei com vocês, né? Que o objetivo do procedimento, ou do processo, que é o procedimento em contraditório, ele é chegar ao provimento final, à decisão final. E essa decisão é fruto desse debate dialógico feito no espaço procedimental. Se os atos do processo forem defeituosos, viciados, irregulares, as consequências produzidas pelo defeito, pelo vício ou pela irregularidade não se assemelham às consequências que são destinadas aos negócios jurídicos, onde a declaração de vontade subordinada às exigências legais conduz normalmente à obtenção das consequências jurídicas almejadas. E os defeitos e os efeitos dos vícios condicionam-se ou às exigências da ordem pública ou ao interesse particular.
É na estrutura do processo, na situação do ato processual, na cadeia do procedimento, que a nulidade deve ser examinada no direito processual. Em outras palavras, o que ele diz é o seguinte: a nulidade, a invalidade dos atos processuais devem ser vistos no todo, representando o todo do procedimento, nessa cadeia do procedimento, nessa estrutura procedimental. Como eu falei, a audiência não é analisada sozinha, a citação não é analisada sozinha, a sentença não é analisada sozinha. Para você considerar que aquele ato é inválido, você tem que ver o que aquele ato representa em toda a estrutura procedimental, para saber se aquele ato causou um prejuízo à parte, e aí sim você considera aquele ato inválido. Mas se não causou prejuízo à parte, você não pode considerar a simples inobservância da forma como uma resultado lógico da invalidação. Não, você vai ter que ver se houve um prejuízo ou não e o que aquele ato representa em todo o procedimento. Por isso que ele diz, é na estrutura do processo, na situação do ato processual, na cadeia do procedimento, que a nulidade deve ser examinada no direito processual. É bem diferente do direito privado, né? O direito privado, o direito civil analisa cada ato isoladamente. O direito processual não. Analisa o que aquele ato representa para um todo. E só aí, causando prejuízo, é que você vai decretar a nulidade do ato. Até mesmo Pontes de Miranda dizia há mais tempo que não há relação jurídica nula nem direito nulo, nem pretensão nula nem ação nula. Como não há relação jurídica anulável, nem direito anulável, nem pretensão anulável, nem ação anulável. Nulo ou anulável ou rescindível é o ato jurídico, inclusive o ato jurídico processual, como a sentença. Então, mais uma vez, ele fala cada ato sendo analisado, e no caso, aí, acrescentando essas ideias de fato salário e do Plínio Gonçalves, a ideia de entender que cada ato é analisado dentro da estrutura do procedimento. E o CPC, quando fala sobre as nulidades, diz no artigo 276 que quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Esta é uma lógica e uma regra que advém de uma lógica antiquíssima. Isso vem desde o direito romano, que ninguém pode alegar a nulidade se foi a própria pessoa que deu causa à nulidade. Isso é a mesma coisa de se beneficiar da própria torpeza. É uma ideia muito antiga, aliás. Então, se, porventura, eu gerei, por exemplo, a nulidade da citação, como é que eu vou alegar em meu próprio benefício a nulidade da citação que eu mesmo gerei? Então, essa é uma ideia básica que está escrita aí no artigo 276 do CPC, que não é nenhuma novidade, como eu falei com vocês, vem desde a antiguidade. E o artigo 277 traz aqui uma regra que está intimamente ligada ao princípio da instrumentalidade das formas, porque ele diz o seguinte: quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Então aqui é o seguinte: se a lei estabelecer uma forma para a prática de um ato, por exemplo, citação, nós temos a citação por meio eletrônico, citação por edital, citação pelos correios e por aí vai. Então nós temos as formas prescritas em lei. Se porventura você fez a citação por outra forma, por exemplo, como é comum a gente ver até na jurisprudência aí, citação por WhatsApp, a citação por telefonema, mensagem de voz ou coisa do tipo. Ora, o CPC não prevê citação por essas formas. Então, o ato foi praticado sem observância da forma. Mas, se esse ato, mesmo sem observância da forma, atingiu a sua finalidade sem causar qualquer prejuízo à defesa, acrescenta essa questão do prejuízo, você vai ter que você vai reputar o ato como válido. Você não vai anular o ato. Por isso que a gente vê, as pessoas confundem isso na jurisprudência, algumas intimações e mesmo citações feitas sem observância da forma legal, e o tribunal não invalidando o ato. E muita gente já sai apressado aí, por exemplo, jogando mensagens na internet, no Instagram, etc., dizendo: ah, agora é possível fazer citação por WhatsApp. Não é bem isso. O que acontece é que quando a citação é feita não só a citação, mas qualquer ato processual, feita sem observância da forma legal,
Mas se ele atinge o objetivo daquele ato e não causa nenhum prejuízo à defesa, você não anula o ato. Então é isso que acontece. Não é que o ato, por exemplo, a citação por WhatsApp, ela é válida. Não é isso. É se a citação foi feita por outra forma, mas a pessoa, por exemplo, contratou o advogado a tempo e modo, fez a defesa, não alegou a nulidade, não teve qualquer prejuízo, então você considera aquele ato válido mesmo não tendo observado a forma. Então é diferente uma coisa da outra. Isso é a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. O 278 diz que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Aqui eu queria recordar que o princípio da eventualidade e concentração dos atos processuais é uma ideia muito vinculada à ideia de defesa, à ideia de respostas do réu. Ora, o réu ele vai falar na primeira oportunidade, que é a resposta dele. A defesa, normalmente, é a contestação. Tem várias modalidades de resposta, mas a contestação é, sem dúvida, a mais comum e a mais importante. Então, se porventura teve alguma nulidade que ocorreu até então, cabe ao réu, por exemplo, manifestar na contestação, que é a primeira oportunidade que ele teve de falar nos autos. Vamos imaginar que teve uma audiência, e a audiência não observou a forma prescrita em lei e gerou uma nulidade. A partir do momento que a parte toma ciência disso, ela vai, na primeira oportunidade, manifestar, alegar essa nulidade sob pena de preclusão. Então, assim, em todo caso, quer seja o autor, quer seja o réu, caso eles tenham ciência da nulidade de um ato, cabe a ele, parte, manifestar e alegar essa nulidade na primeira oportunidade. Porque se ele deixar para depois, como se fosse uma carta na manga, deixando, por exemplo, a grau recursal, ou quando estiver próximo ali do trânsito em julgado da decisão, isso aí você vai poder aplicar o artigo 278 e não reconhecer a nulidade, porque já pode, dependendo do que aconteceu, reconhecer a preclusão e aí vai manifestar claramente que a parte perdeu a oportunidade de manifestar, trazer esse argumento nos autos. Por isso que a gente fala do princípio da eventualidade de concentração. Eventualidade de concentração quer dizer, você vai concentrar todas as suas alegações na primeira oportunidade de falar nos autos. No caso do autor, é a petição inicial. No caso do réu, é a contestação. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão, provando a parte legítimo impedimento. Então, aqui o parágrafo único, de certa forma, ele ameniza o rigor do 278. Ele fala o seguinte: ó, tudo bem, tem a preclusão em alguns casos, mas se for uma matéria passível de conhecimento ex officio, como várias que estão no artigo 337 do Código de Processo Civil, por exemplo, coisa julgada, por exemplo, litispendência ou coisa do tipo, a parte, né, o juiz não vai decretar, como ele pode decretar de ofício, quer dizer que não tem preclusão. Então é possível você manifestar isso, sendo matéria passível de conhecimento ex officio, sendo uma nulidade que é possível você alegar em qualquer momento sem que tenha preclusão, o juiz reconhecer sem aplicar com rigor esse caput do artigo 278. Então, como disse, é mais ou menos o seguinte: o 278 fala que a parte tem que manifestar a nulidade na primeira oportunidade que tem para manifestar sob pena de preclusão, mas o parágrafo único diz, ó, não é bem assim, porque se for uma matéria passiva de conhecimento ex officio, não tem preclusão. Matéria de ordem pública não tem preclusão. E aí você pode alegar em qualquer momento, especialmente se você alegar justo impedimento, né? Algum motivo que você, ou você não sabia, ou você não teve oportunidade de manifestar antes, e por aí vai. Veja que o artigo 279, quando fala do Ministério Público, ele utiliza uma expressão que eu considero equivocada, que ele fala, é nulo o processo. Como nós já vimos, não é que é nulo o processo, o que você anula é o ato procedimental ou o ato processual. Mas vamos relevar isso e vamos ler o caput 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Parágrafo primeiro, se o processo estiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. E o parágrafo segundo, a nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou não do prejuízo. A gente lembra do brocato francês, é bem famoso. Eu não sou bom em francês, então eu vou falar aqui da forma como eu já ouvi que se fala, mas me perdoa aí quem sabe francês. Pas de nullité sans grief quer dizer o seguinte: não há nulidade, pas, não, né, negativa, não há nulidade sem prejuízo, sem dano.
Então, essa ideia do pas de nullité sans relief, espero que se pronuncie assim ou próximo disso, me perdoe aí quem sabe francês, é a ideia de que você só vai decretar nulidade se tiver prejuízo. Então a gente conjuga isso com aquela ideia do princípio da instrumentalidade das formas que eu falei antes. Então, basicamente, traduzindo, eu vou trazer aqui um entendimento, inclusive, que é da jurisprudência sobre esse tema, que é basicamente o seguinte: o Ministério Público ele só participa do procedimento se a lei autorizar. Então, basicamente, por exemplo, se você tem uma ação que tem um incapaz, o Ministério Público vai participar, né? Uma pessoa ou menor de idade ou uma pessoa maior de idade que você tem um curador ou coisa do tipo, você vai ter intimação do Ministério Público. Algumas ações, se eu não me engano, por exemplo, ação de falência ou outras ações, o Ministério Público é necessariamente intimado a opinar, a dar o seu parecer. Só que o que acontece? Via de regra, pelo que a gente lê no CAPT, né? E no parágrafo primeiro, via de regra, essa nulidade, se o Ministério Público não participou, se ele deveria ter sido intimado, ele não participou, isso vai gerar invalidação dos atos praticados, a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. Só que essa invalidação só vai ocorrer a partir do momento que ocorreu o prejuízo, ou se ocorreu o prejuízo. Então, a existência do prejuízo é uma condição para que ocorra a invalidação. Ou seja, a simples ausência de intimação do Ministério Público não gera por si só a invalidade do ato. Para invalidar o ato, você tem que demonstrar o prejuízo. Eu vou dar um exemplo aqui concreto, um caso que eu peguei uma vez e que eu vou trazer para vocês. Aconteceu o seguinte: um casal de idosos em que o marido ele estava doente, acamado, e ele tinha uma doença degenerativa que ele não conseguia expressar sua vontade. A sua esposa, também idosa, mais de 50 anos de casada, que cuidava desse seu marido na cama, né? E ela era a curadora do seu marido, ou seja, ela representava o seu marido. E esse senhor, ele tinha um imóvel alugado. O inquilino desse imóvel deixou de pagar os aluguéis. Moral da história: esse senhor, representado pela esposa, pela curadora, ajuizou uma ação de despejo acumulado com cobrança de aluguéis. O Ministério Público deveria ter sido intimado, porque se tratava de uma pessoa incapaz, né? Foi decretada a interdição. E o Ministério Público não foi intimado. A ação de despejo e o pedido de cobrança foi julgado procedente. Então, ou seja, o senhor idoso, ele ganhou a causa, ele não teve nenhum prejuízo. E o promotor de justiça de uma cidade do interior do sul de Minas interpôs o recurso de apelação, né? Tentando invalidar a sentença, dizendo que, como o Ministério Público não foi intimado, tinha que anular todos os atos posteriores. E uma coisa que eu falei na sustentação oral no tribunal foi muito simples. Foi o seguinte: ora, para que o Ministério Público vai ser intimado nessa ação? Qual que é o objetivo da lei colocar a necessidade de participação do Ministério Público? É justamente para proteger o incapaz, para fazer com que o incapaz não seja prejudicado por ninguém. Ora, o incapaz ganhou a causa. O meu cliente ganhou a causa, o pedido foi julgado totalmente procedente. A invalidação da sentença, retorno dos autos para a primeira instância, para que o Ministério Público, sendo intimado, ele pudesse opinar, isso sim é que geraria prejuízo ao incapaz. Então eu falei, ó, a finalidade do Ministério Público de intimação do Ministério Público nesse caso é proteger o incapaz, proteger os interesses do incapaz. E ao anular a sentença que o incapaz ganhou, o pedido foi julgado procedente para ele, aí sim nós teríamos prejuízo, então não tem sentido anular nesse caso. E felizmente o Tribunal de Justiça aqui de Minas reconheceu que não havia necessidade ou não havia possibilidade de anulação da sentença por ausência de intimação do Ministério Público, justamente por conta desse raciocínio que eu desenvolvi com vocês. Então, a questão do prejuízo está previsto no parágrafo 2º do 279, é um requisito essencial para que se decrete a nulidade. Então, vamos imaginar, em outra situação, se o incapaz tivesse perdido a causa e o Ministério Público não tivesse sido intimado, tudo bem, aí você poderia cogitar a invalidação da sentença. Mas nesse caso, não. Os artigos 280 e 281 trazem uma sequência lógica do que aquilo que eu já expliquei antes, dizendo que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Lembrando que tanto as citações quanto as intimações podem ser feitas pelos correios, pode ser feita por meio eletrônico, pode ser feita por, no caso aí, né, a intimação por
publicação no Diário Judiciário Eletrônico. As citações podem ser feitas também por oficial de justiça, por escrivão, chefe de secretaria e por aí vai. Ou seja, a lei prevê as formas em que citações e intimações devem ser praticadas. Se porventura essas formas não foram observadas, causando prejuízo, como eu já afirmei para vocês, você vai decretar a nulidade do ato. E o 281 diz: anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes. E mais uma vez eu lembro do conceito de procedimento que eu apresentei para vocês de fato salário. Procedimento como estrutura técnica de atos jurídicos sequenciais. Ou seja, a petição inicial é o primeiro ato, você tem o despacho da petição inicial, citação, audiência de conciliação, mediação, resposta do réu e por aí vai até chegar na sentença. Ora, você só tem despacho da inicial se tiver antes uma inicial. Você só tem citação se antes você teve o despacho da inicial e a petição inicial. Então, um ato é sequência lógica do outro. Então, é como se o ato invalidado se irradiasse no sistema, na estrutura do procedimento. Então, você vai, por exemplo, se você anular a citação, você pode anular, por exemplo, a audiência de conciliação e mediação, pode anular os atos subsequentes. Você tem lá o despacho da inicial, mas se a petição inicial é nula, então o despacho da inicial também vai ser anulado. Então você só vai anular os atos subsequentes se esses atos subsequentes forem dependentes dos atos anteriores que foram anulados também. Então é como se fosse uma sequência lógica. Artigo 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Então, como eu falei com vocês, se vai anular o ato e alguns atos subsequentes, ele tem que dizer quais são esses atos que vão ser anulados e quais são as providências necessárias para que seja saneado o procedimento, para que evite essa nulidade futura. Então, para que possa ser revalidado o ato, ou para que possa ser repetido e retificado, para que possa ser consertado o vício, o juiz vai indicar quais são os atos que vão ser anulados e o que precisa ser feito para que esses atos possam ser repetidos ou retificados. Então, por exemplo, foi feita a citação foi feita de forma errada, vai anular a citação? Então tá bom, então vai indicar que ato que vai ser anulado, no caso a citação, e vai intimar, por exemplo, o autor a repetir o ato, para que possa recolher as custas, para que possa ser feita uma nova diligência de citação, por exemplo. Parágrafo 1º. O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Mais uma vez, padre nullité sangrier, não há nulidade sem prejuízo. Então, prejuízo é um requisito essencial para a gente cogitar anulação. Lembrando aqui, logo no início da aula que eu falei sobre a menção do trecho lá da obra do Calmon de Passo, o Calmon de Passo já dizia isso lá atrás, no início da década de 90. Ó, tem que ter prejuízo. Se não tiver prejuízo, não se anula o ato. Parágrafo 2º. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a que aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Esse artigo, a meu ver, ele se liga intimamente com o artigo 488 do Código de Processo Civil, que traz uma ideia vinculada ao princípio da primazia do mérito. Fala que desde que possível o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. Ou seja, a ideia de que o juiz vai sempre privilegiar o mérito, ele só vai decretar a nulidade e só vai extinguir o procedimento, encerrar o procedimento sem resolução de mérito, se realmente não tiver jeito de retificar o ato, de repetir o ato e de sanear o procedimento. Sempre que for possível consertar o vício, evitar o erro ou repetir o ato para que o procedimento possa se estruturar de forma válida, o juiz vai intimar a parte para que possa corrigir, para que possa sanear o procedimento. Então, é o que a gente chama de princípio da primazia do mérito, ou seja, privilegiar o mérito. Por que isso existe? Porque quando você julga o mérito, você forma a coisa julgada material. E a coisa julgada material impede uma rediscussão do assunto. Você não vai poder ajuizar uma ação para rediscutir o tema, o mérito novamente. Então, o juiz sempre vai privilegiar o mérito, fazer com que fazer de tudo para que se julgue o mérito e evite um novo ajuizamento de ação. Voltando aqui ao artigo 282, parágrafo 2º, se porventura o juiz puder decidir o mérito a favor da parte que aproveitaria a decretação da nulidade, o juiz não vai, nesse caso, pronunciar e mandar repetir o ato.
ele vai julgar o mérito. Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto aqui. O autor ajuizou uma ação, João, ajuizou uma ação em face de Maria. E aí o juiz analisa os autos e percebe o seguinte, que ele pode fazer duas coisas. Ou ele pode julgar o mérito a favor da Maria, que é a pessoa que aproveitaria a nulidade, ou ele pode reconhecer a nulidade e extinguir sem resolução de mérito o procedimento. Então veja, o juiz aí teria duas saídas: encerrar sem resolução de mérito ou julgar improcedente o pedido, obviamente a favor da Maria. Então veja o parágrafo segundo. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, ou seja, julgar o mérito a favor da Maria, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato. Então ele vai julgar o mérito a favor da Maria. Então, no caso aí, vai decretar nulidade para encerrar sem resolução de mérito. Ou julgar improcedente a favor da Maria, que é a ré, ele vai julgar improcedente o pedido e não decretar nulidade ou pedir para retificar ou repetir o ato. Não sei se ficou claro o que eu quero dizer. Então, a nulidade seria a favor da Maria. A improcedência do pedido seria a favor da Maria. A improcedência do pedido é mérito, né? Então, o juiz, seguindo esses dois caminhos, ele não vai intimar o João para repetir o ato ou retificar. Não. Ele vai julgar improcedente o pedido. Ele vai julgar improcedente o pedido a favor da Maria, que seria a pessoa que aproveitaria a decretação da nulidade. Seria favorável a ela. O artigo 283 diz que o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados que forem necessários a fim de se observar as prescrições legais. Então, o caput 283 ele traz basicamente a ideia seguinte, ó, tudo que puder ser aproveitado vai ser aproveitado. E você só vai anular realmente aquilo que não tiver jeito de aproveitar. Então, se, por exemplo, numa audiência foi feito lá, vamos imaginar, numa ação tinha 3 pedidos. Foi feito o acordo na audiência sobre os 3 pedidos. Mas um dos pedidos que foi feito o acordo, ele é nulo, o que você vai fazer? Você não vai anular os outros 2 pedidos que foi feito o acordo, você só vai anular um. Você vai aproveitar aquele que puder ser aproveitado. Então, repetindo, tem 3 pedidos. Foi feito os acordos sobre os 3 pedidos, mas só um é nulo, anula só aquele pedido, só aquela parte do acordo. Mas você não vai anular o acordo inteiro. Você vai aproveitar os outros 2 pedidos que foi feito o acordo e anula apenas um. E o parágrafo único diz: dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer da parte, né? De qualquer parte. Ou seja, aqui também é aquela ideia do prejuízo, né? Pade nulité sangue, não há nulidade sem prejuízo. Você só vai decretar a nulidade se houver prejuízo concreto, prejuízo à defesa ou do autor ou do réu, de quem quer que seja, quem quer que participe do procedimento. Se nós analisarmos o CPC como um todo, nós vamos perceber diversos procedimentos em que se faz um aproveitamento dos atos. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o princípio da fungibilidade, que é um princípio de aproveitamento dos atos processuais defeituosos, a gente vai encontrar diversos artigos. Dentre eles, eu destaco esse aqui, do 305, que fala que a petição inicial que visa a prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e o seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único diz: caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto do artigo 303. Deixa eu fazer uma explicação, que vocês não são obrigados a saber isso aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês nesse artigo é o seguinte: você pode ter as tutelas de urgência no Brasil, elas podem ser tanto de natureza cautelar, que é preventiva, quanto antecipada, que é satisfativa. Então você tem 2 tipos de decisões de urgência, em tutelas provisórias de urgência. Ou a tutela cautelar ou a tutela antecipada. Vocês não precisam nem saber a diferença entre uma e outra para entender esse artigo, não. O que eu quero mostrar, o objetivo de trazer esse artigo aqui é o seguinte, olha, se você fez um pedido cautelar, mas era antecipada, quer dizer, você trocou um pelo outro, você entendeu que era cautelar, mas na verdade era tutela antecipada, era satisfativo. Então, olha, vejam só, parágrafo único diz: caso entenda que o pedido a que se refere o caput, que é tutela cautelar, tem natureza antecipada, ou seja, outra natureza, o juiz observará o disposto do artigo 303, ou seja, o 303 fala sobre a fungibilidade, o princípio da fungibilidade entre as tutelas de urgência. Então, se você pediu tutela cautelar quando era tutela antecipada, ou pediu tutela antecipada quando era tutela cautelar,
você pode adaptar o procedimento, retificá-lo e aproveitar o ato. O juiz não vai indeferir o seu pedido ou desconsiderar a sua petição porque você trocou, confundiu a tutela de urgência cautelar com a tutela de urgência antecipada. Então você aplica o princípio da fungibilidade, aproveita um ato em relação ao outro e aí o mérito da sua tutela de urgência pode ser analisada mesmo com esse pequeno erro aí de identificação da natureza da tutela de urgência. Enfim, é isso. A fungibilidade, você trocar um pelo outro aproveitando o ato e evitando a nulidade. O artigo 239, ele fala que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido. E o parágrafo 1º diz que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade de citação, fluindo a partir dessa data o prazo para apresentação da contestação dos embargos. Aqui, esse artigo também me traz essa ideia das invalidades, porque ele fala o seguinte, que, olha, para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado. Mas aí ele fala, ó, tirando o caso de indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido, porque aí o réu não precisa nem ser citado. Indeferimento da petição inicial é porque a petição inicial tem uma nulidade que não pode ser suprida, ou o autor foi intimado para suprir e não supriu. Então, simplesmente a única saída do juiz é realmente dar uma sentença de extinção sem resolução de mérito, vai usar o artigo 485 do CPC e extinguir sem resolução e indeferir na petição inicial. Então, nesse caso, você não precisa citar o réu não precisa nem ficar sabendo disso, que a petição inicial foi inválida, ele não vai nem ser citado. Mesma coisa da improcedência liminar do pedido. A lei coloca em algumas situações em que o pedido vai ser julgado improcedente liminarmente, de cara. Nesse caso, também o réu não precisa tomar ciência, porque se vai ser julgado improcedente de cara, simplesmente vai ser mandado depois para ele só uma cientificação, mas ele não precisa ser citado previamente para improcedência liminar do pedido. Fora esses dois casos de indeferimento da petição inicial e improcedência liminar do pedido, a citação passa a ser indispensável. Mas, se o réu ou executado ele comparece espontaneamente, mesmo não tendo ocorrido a citação, ou tendo ocorrido a nulidade da citação, nesse caso, o comparecimento espontâneo supre a falta e a nulidade de citação. É mais uma lógica que está presente no CPC, no parágrafo 1º do artigo 239, que mostra que esse vínculo com o princípio da primazia do mérito, essa ideia de aproveitamento dos atos. Eu até tenho uma postagem no Instagram que eu vou compartilhar com vocês, justamente sobre esse tema do comparecimento espontâneo do réu, assunto que eu costumo falar em sala de aula, como você sabe. E aqui eu coloquei para vocês um material, mais alguns comentários sobre a teoria das nulidades e o princípio da instrumentalidade das formas, né? E aí, como eu falei com vocês, o ato processual é um ato jurídico, por isso que tem que observar a forma prescrita ou não defesa em lei, tem o objeto lícito, o agente capaz, né? Só que no caso do direito processual, a gente transporta isso e muda um pouco a linguagem. Ao invés de falar de agente capaz, a gente fala de parte legítima. Ao invés de falar de objeto lícito, a gente fala de pedido juridicamente possível. E aí a gente tem que observar também a forma prescrita na defesa de lei. Então, vários dos assuntos que estão aqui eu já comentei com vocês. Aí vale depois fazer uma leitura do material. Eu comentei com você sobre a necessidade de você reconhecer o prejuízo para que decrete a invalidade do ato. Então, você só reconhece a invalidade se realmente houver prejuízo. E a ideia do princípio da primazia do mérito. A ideia de que a instrumentalidade das formas, você vai ver se o ato ou a finalidade do ato foi atingida e se não causou prejuízo à defesa, como está escrito no artigo 277 do CPC que eu já comentei. O parágrafo 283 fala do prejuízo à defesa, né? Como eu já mencionei para vocês, você vai aproveitar todos os atos que puderem ser aproveitados. Eu coloquei aqui um esqueminha aqui para vocês, né? Como é que a gente vai aferir a relevância da violação da forma processual? Você vai ter que ver a finalidade e o prejuízo à defesa, né? Ou às partes do processo como um todo. Quem vai fazer a análise disso é justamente o magistrado, é o juiz que vai ter que decretar. Não existe invalidade sem decretação. Então, o juiz vai ter que reconhecer isso em decisão interlocutória ou mesmo sentença. E o vício ele pode ser alegado, via de regra, como nós já comentamos, em relação às partes, na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Essa é a regra geral, pode manifestar, salvo matéria passiva de conhecimento ex officio, que pode ser alegado em qualquer momento. No caso do juiz, a qualquer momento ele pode analisar isso e decretar nulidade.
No artigo 351, nós vamos perceber um dever de colaboração entre juiz e partes. Porque no 351 fala que se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no 337, o juiz determinará o oitivo do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Ou seja, o 337 fala das matérias preliminares, aqui que você vai alegar na defesa antes do mérito. Se porventura o réu alegar alguma dessas matérias, você vai ter que o autor vai ter direito à réplica, o direito de manifestar sobre a contestação. Então, o juiz vai ouvir o autor antes de analisar essa matéria enumerada pelo 337 que o réu alegou na defesa. O 352 fala que, verificando a existência de irregularidades ou vícios sanáveis, ou seja, vícios que podem ser corrigidos, o juiz determinará sua correção em um prazo nunca superior a 30 dias. Então, a ideia da primazia do mérito, tentar corrigir todos os vícios sanáveis e não extinguir sem resolução de mérito. E o 281 fala que, anulado o ato, considera-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, e delas sejam independentes. Assunto também que eu já comentei. Você vai aproveitar o máximo de atos possíveis e você pode anular não o ato inteiro, mas parte desse ato. Então aproveita-se tudo que puder se aproveitar e os atos subsequentes que forem dependentes desse ato anulado também serão anulados. E eu trago aqui para vocês o enunciado 277 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que fala que, para fins de validação, o reconhecimento de que um ato subsequente é dependente de um ato defeituoso deve ser objeto de fundamentação específica à luz das circunstâncias concretas. Isso quer dizer o seguinte: o juiz vai ter que ser expresso na anulação dos atos subsequentes e vai ter que dizer o porquê que aquele ato subsequente é dependente daquele ato que foi anulado. Não basta fazer uma fundamentação genérica. Anula os atos praticados entre a data tal e tal, sem mencionar por que aqueles atos subsequentes são dependentes daquele ato invalidado. Então tem que ter fundamentação específica, dizer o porquê, do porquê cada ato deve ser invalidado e um é dependente do outro. Não basta usar fundamentação genérica. Lembrando que a não observância desse detalhe, dessa fundamentação específica, pode gerar a interposição de embargos de declaração por omissão. Então o juiz tem que mencionar quais são os atos que vão ser anulados e por quê. Se ele não fundamentar isso, usar uma fundamentação genérica, essa decisão é a carente de fundamentação. E a decisão sem fundamentação é omissa. E a decisão omissa gera interposição de embargos de declaração, que é um recurso que, dentre outros objetivos, tem o objetivo de sanar omissão. Aqui eu queria mostrar para vocês alguma discussão que, se eu não me engano, está presente na obra do professor Fred Dias Júnior. Uma discussão mais profunda, mais voltada para a pós-graduação, mas que eu compartilho aqui com vocês. Galeno Lacerda tentou sistematizar o que significa esses defeitos processuais. E ele fez isso com base na teoria Kahnemann-Lutziana. Ele desenvolveu uma teoria fundada nessa natureza da norma violada. Então, a depender da natureza da norma jurídica que foi violada e do ato que foi violado, você vai classificar essa invalidade de forma diferente. Pode ser nulidade absoluta, nulidade relativa, anulabilidade ou simples irregularidade. Então, a depender da gravidade da anulação e da como que a norma jurídica trata daquele assunto. Então, a norma jurídica ela trata de forma diferente. Em alguns casos, ela aproveita o ato, em outros casos, ela não aproveita e considera que o ato é nulo, né? Vai depender. E em outras situações, ela considera uma mera irregularidade sem que o ato seja anulado em si. A mera irregularidade ela ocorre quando a gente não observa uma formalidade prevista em lei, mas que não é algo essencial para a validade do ato. Então, alguns exemplos que a doutrina e a jurisprudência coloca, por exemplo, a utilização de língua estrangeira nas petições, rasuras, né, mas que não traga nenhuma dúvida sobre a autenticidade do ato, ou outras situações menos importantes, como mostra aqui para vocês no quadro. Então, nesse quadro, a gente percebe que as irregularidades, você não observa a forma, mas isso não gera nenhuma decretação de nulidade. Então, você não precisa sanar o ato. A anulabilidade, ela só vai ser reconhecida se a parte alegar. Se eu não me engano, no agravo de instrumento mesmo, você tem que, ao interpor o agravo de instrumento, você tem que comunicar ao juiz de primeira instância, no prazo de 3 dias, que você interpôs o agravo de instrumento no tribunal. Ora, se o agravado quiser, ele pode alegar isso na contraminuta, que a parte não comunicou ao juiz de primeira instância, caso ele realmente não tenha feito isso, e isso vai gerar
a inadmissão do recurso de agravo de instrumento, ou seja, uma nulidade que só pode ser decretada se a parte requerer. Então a gente se trata aí de uma questão de anulabilidade. Só o juiz não vai fazer isso de ofício, só se a parte requerer. As nulidades relativas decorrem de violação de normas cogentes. São normas que se impõem por si mesmas. As partes não podem agir diferentemente. Protetiva de um direito privado. Gera também um vício sanável, mas o juiz pode decretar isso de ofício. Então, diferente na anulabilidade, que o juiz só pode reconhecer se a parte alegar, a nulidade relativa só pode ser decretada de ofício pelo juiz, embora seja um vício sanável também. Então, por exemplo, a parte esqueceu de juntar uma guia do preparo do recurso. Então, o tribunal vai intimar a parte para juntar a guia. Ele pode fazer isso de ofício, sem que a parte peça. Se a parte não fizer, isso é sanável, aí sim vai decretar a nulidade. A nulidade absoluta, ela decorre de norma cogente protetiva do direito público. É insanável, essa não tem jeito de corrigir. Então o juiz vai decretar isso também de ofício sob a alegação da parte também, obviamente. Quem pode mais, pode menos. Então repare que a nulidade absoluta, por exemplo, coisa julgada. Isso não tem como consertar, não tem como sanar isso. Se ocorre coisa julgada, cabe simplesmente ao juiz reconhecer isso de ofício, né? Então não tem o que fazer, não tem como sanar isso. Então repare, irregularidade não precisa ser sanada, porque é uma mera irregularidade, não tem nada a ver com a validade do ato. Anulabilidade só se a parte requerer, a nulidade relativa pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, mas pode ser sanável, e a nulidade absoluta pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, mas não pode ser sanável. Então essas são as diferenças básicas nesse quadro aí bem didático aí que eu estou trazendo para vocês, conforme a doutrina nos mostra. Alguns exemplos de irregularidades, nulidades relativas e nulidades absolutas. Bom, irregularidades. O advogado fazer sustentação oral no tribunal sem a beca, né? Então ele está lá, ele subiu de terno e gravata. É uma irregularidade, mas não é algo que vai gerar nulidade da sustentação oral. Utilização de língua estrangeira, né? Desde que a petição não fique incompreensível. Você cita lá um trecho em latim, por exemplo. Uma língua morta, mas não é uma língua, não é um vernáculo, não é a língua portuguesa. Embora esteja escrito em latim, mas se dá para entender uma expressão muito utilizada, que todo mundo sabe o significado, isso não vai, isso é uma mera irregularidade, não gera nenhuma nulidade do ato. E rasuras também, se houver uma rasura, mas que não deixe dúvidas sobre o conteúdo do ato, também é uma irregularidade, mas, porque não pode ter rasura, né? Mas isso é uma mera irregularidade, não gera nenhuma nulidade do ato. Aqui também nós temos outros exemplos, por exemplo, a nulidade relativa, suspeição do juiz, a competência territorial, né, no caso a competência relativa, a suspeição do juiz e a violação de competência relativa, é uma nulidade relativa, ela não gera uma nulidade absoluta, tanto é que existe a prorrogação de competência, né? Simplesmente vai acontecer o seguinte: se um juízo não é competente, mas a parte não alegou na contestação, ocorre a prorrogação de competência. Aquele juízo que não era competente vai passar a ser. E no caso da suspeição do juiz, por exemplo, o juiz é amigo de uma das partes, mas a parte não alega isso, mesmo sabendo, isso também, com a coisa julgada, ocorre a preclusão máxima e você aproveita o ato. Você não vai poder juizar uma ação rescisória sobre alegação de suspeição do juiz. Você só pode alegar ajuizar a ação rescisória depois do trânsito julgado em caso de impedimento do juiz, suspeição não. Já as nulidades absolutas, por exemplo, respeito aos requisitos da citação, o Ministério Público que não foi intimado, a ação proposta em foro absolutamente incompetente. Aqui não é competência absoluta, não. É relativa, não. Competência absoluta. Se ocorrer uma dessas violações, ocorre nulidade absoluta. Lembrando aqui, no caso da intimação do Ministério Público, aquilo que eu já mencionei para vocês. Você vai ter que demonstrar o efetivo prejuízo. Grande parte dos processualistas, e eu concordo com isso, manifesta que essa classificação não é essencial na prática judiciária. Por quê? Porque só há nulidade, anulabilidade, etc., se for decretada pelo juiz. Se o juiz não reconhecer, não existe isso. Então, assim, na prática, como eu costumo brincar com os alunos, eu falo o seguinte: não adianta você chegar para o seu cliente que está preso e dizer, não se preocupe, essa prisão é nula, ela não gera efeitos. Aí ele vai falar, ué, mas se não gera efeitos, por que eu estou preso? Não é? Então, assim, na vida prática, no dia a dia, essa diferenciação entre ato nulo e anulável
para os olhos externos e da vida, não dá muita diferença, porque em um caso ou no outro, quer seja no caso de nulidade, quer seja no caso de anulabilidade, na prática, só vai ocorrer se ocorrer o reconhecimento judicial. A gente pode até discutir a questão dos efeitos, como direito civil, isso é muito comum, né? Se o ato é, por exemplo, se é ex nunc ou ex tunc, se vai retroagir, se não vai, ou coisa do tipo. Isso aí, essa discussão até tem mais relevância. Mas a questão do reconhecimento da nulidade automática não existe, né? A nulidade ela sempre tem que ser reconhecida judicialmente pelo juiz, de forma que essa classificação pode ser muito importante para a doutrina, mas para a vida prática, para o dia a dia dos tribunais, tanto a anulabilidade quanto a nulidade tem que ser sempre reconhecida pelo juiz, ela não vai acontecer assim por mágica, né? Subentendida. O STJ tem uma decisão bastante interessante, relativamente recente, sobre esse tema, da chamada nulidade de algibeira. O que é algibeira? Algibeira é uma espécie de bolso, de bolsa, em que os viajantes em viagem de cavalo levavam lá seus mantimentos básicos ali para sobrevivência, ele levava na algibeira, né? Então, o STJ entendeu o seguinte, ó, se você deu causa à nulidade, você causou a nulidade, ainda que ela seja nulidade absoluta, você não pode guardá-la no bolso, não alegar nada nos autos e depois de alguns anos, por exemplo, chegar lá e trazer uma nulidade absoluta. Ah, porque essa aqui é matéria que, como ela é absoluta, eu posso alegar em qualquer momento. O STJ entendeu que isso não é válido. Se você causou a nulidade, não alegou na primeira oportunidade, guardou no bolso, na algibeira, para depois, num momento futuro, alegar para causar prejuízo à parte contrária, isso é má-fé processual. Então, o STJ afastou essa possibilidade e não reconheceu a nulidade nessa situação. E aqui eu coloco para vocês as referências utilizadas na elaboração desses slides, que contaram aqui com a colaboração ativa das monitoras da disciplina Introdução ao Direito Processual Civil da UFJF. Aqui eu destaco uma obra que eu gosto muito, que eu coloquei aqui no início da exposição, a obra do professor Haroldo Plino Gonçalves, Nulidades no Processo, obra que eu utilizei especialmente no início da minha exposição. E claro, as outras obras também são igualmente boas e sempre a obra do professor Fred Dias Júnior, sempre muito completa, muito abrangente, que trata do assunto também de forma muito detalhada. Bom, e com isso espero tê-los ajudado a compreender esse tema das invalidades processuais no Código de Processo Civil. Um abraço, até a próxima.